Olá, bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia e Diversidade Vegetal. Ah, Nessa primeira aula a gente vai tratar de alguns temas mais gerais e outros mais específicos. Então vamos começar com uma parte mais geral, que é relativa ao próprio nome da disciplina, né? Então aqui a gente está preocupado em entender a biologia e diversidade dos vegetais. Mas o que é um vegetal? Se você jogar essa palavra no Google, ele vai te soltar aí basicamente aquilo que a maioria das pessoas pensam quando pensam em vegetais, são essas frutas, legumes, todas essas coisas que fazem parte da nossa alimentação, que não são oriundas de animais. Você também pode pesquisar por plantas e achar ah, essas outras imagens aí que são também vegetais, né? Então, os vegetais levam a gente a pensar em plantas, as plantas levam a gente a pensar nessas coisas que são todas verdes, tem folhas, algumas têm flores, outras não, né? Tem frutos que a gente consome também, né? E essa visão de o que é uma planta, o que é um vegetal, ela se origina ali há muito tempo com o Linneu, na verdade antes dele, obviamente, né? Mas assim, voltando para essa pessoa que é emblemática na história da classificação biológica, a gente vê que ele dividia o reino, os, a diversidade em três reinos. Um reino mineral, animal e o vegetal. O reino mineral, obviamente, é tudo aquilo que são rochas, ah, dependente do tipo de origem delas, né? Então é óbvio que o reino mineral ele é bem diferente do que seria o reino animal e o reino vegetal. São essas substâncias inorgânicas que têm esses diferentes formatos, diferentes composições, podem estar em diferentes estados, tanto em forma desses cristais, como também em sedimentos. Para o Linneu, os animais eram todos esses organismos aí que se mexiam, né? Então, assim, uma característica intrínseca dos animais, que vem até muito antes do Linneu, é essa capacidade de se movimentar. Então, você tem animais que se locomovem, que têm membros, que têm bocas, têm olhos. Então, todas essas ah, formas de vida aí compunham o reino animal. E para ele, o reino vegetal incluía todas essas coisas que estão vivas, mas que não se mexem, né? Então a gente tem aí plantas, como essas palmeiras, essa samambaia arborescente aqui no centro, mas também incluía coisas como os cogumelos, né? Que são coisas vivas, mas que não estão, não se movem como os animais. Então esse conceito do Linneu ele é baseado principalmente na similaridade entre os organismos, e no caso aí de animais e vegetais, quem está no vegetal compartilha a similaridade, essa semelhança de não se deslocar, não se mover, enquanto os animais possuem essa habilidade. Então, dentro do reino vegetal, ele incluía aqui as algas, briófitas, pteridófitas, plantas com semente e os fungos, né? Então, cogumelos estavam aí dentro do reino vegetal. Hoje a gente sabe que os fungos não fazem parte do reino vegetal. A gente vai entender por quê, mais especificamente, quando a gente olhar para as características que as plantas têm em comum, né? Especialmente quando a gente olha para essas características a partir de um ponto de vista evolucionista, né? Então, a partir do Linneu, ele viveu no século XVIII, então ah, embora existiam ideias transformacionistas na época, de certo modo, sim, a evolução não era um conceito que existia e nem permeava as ciências, né, que veio a se solidificar só no século XIX, principalmente no século XX, aí, com mais força. E a gente olha, tenta utilizar a evolução para classificar os organismos, né? Então, as relações evolutivas são importantes na hora da gente tentar entender quais são os grupos que compõem a diversidade biológica. E nesse contexto, a gente tenta inferir quais são essas características que esses grupos herdaram dos seus ancestrais, né? Então, somente aqueles grupos que herdaram, que são unidos através do compartilhamento de características herdadas, formariam uma linhagem, formariam um grupo natural.
né? Então esse exemplo aqui não é como a gente trabalha hoje, né? Mas você teria aqui as plantas, os fungos, os animais, por exemplo, eles formam essas linhagens evolutivas aqui, essas ramos numa árvore da vida que herdaram características de ancestrais comuns a eles. Vamos olhar então quais seriam características típicas das plantas e que permitem a gente agregar diferentes espécies desse grupo aí, neste grupo. Então, as plantas elas têm, além desse fato de não se moverem, ele não é um fato muito, uma característica muito interessante, né? Porque a gente tem outros animais que não se movem, por exemplo, as esponjas. A gente tem características típicas das plantas, como por exemplo, que diferem elas dos animais, especialmente em relação às suas células. E, obviamente, é nesse contexto que a gente começa a ver que os fungos não são plantas, porque eles não têm essas características celulares presentes nas plantas. E a mais patente, a característica mais proeminente das plantas é a capacidade delas de realizar fotossíntese. Então, nessa imagem vocês estão vendo aqui são células vegetais, dentro delas essas organelas que acumulam clorofila A. Essas organelas, os cloroplastos, possuem clorofila, e essa clorofila é que dá a capacidade às plantas de realizar fotossíntese. Na última aula do curso a gente vai ver como isso se dá. Então, antes da gente olhar outras características da célula vegetal, é importante a gente resgatar algumas características de células como um todo, né? Então, só para começar a conversar do mesmo ponto, todo mundo ter esses conceitos bem estabelecidos, antes da gente olhar as principais características das plantas, exceto a presença de clorofila e desses cloroplastos. Então, existem principalmente dois tipos de célula, né? Células procarióticas, que são células sem um núcleo, que apresentam um DNA circular. Existem variações desse DNA circular. A gente sabe que existem algumas células procarióticas que não têm DNA circular. Elas não têm o citoesqueleto, que são estruturas de proteína que permitem movimentação de organelas e garantem estrutura à célula. E elas não têm organelas. Então, sim, essas duas coisas estão de certo modo relacionadas. Então, dentro de uma célula procariótica, a gente tem só o citoplasma ali com todas as proteínas, o código genético, todo mundo ali junto naquele mesmo saco. Já nos eucariotos, as células eucarióticas, elas apresentam um núcleo. A gente vai olhar com mais detalhe que são cada uma dessas características. E dentro desse núcleo, a gente tem um DNA linear, ele não é circular, né? Ele é uma grande fita de DNA que vai estar compactada dentro do núcleo. Aqui está escrito núcleo, mas é núcleo, desculpa, tem um erro, né? Elas têm um citoesqueleto, que são essas proteínas que permitem movimentação dessas organelas, que a gente vai olhar em detalhe daqui a pouco. Então, aqui é um exemplo de uma célula eucariótica, né? Então, ela tem um núcleo, novamente, não no célula, que é essa estrutura aqui no centro. Dentro do núcleo, a gente vai ter o DNA linear, compactado, organizado de maneira que ele caiba dentro desse núcleo. Tem o citoesqueleto, que são estruturas que vão permitir a movimentação dessas organelas. Aqui a gente tem várias organelas, são as mitocôndrias, ribossomos, retículos endoplasmáticos. Então, na verdade, o ribossomo faz parte de um dos tipos de retículo, né? No retículo endoplasmático rugoso, o liso, etc. A gente vai ver essas organelas em detalhe. Em primeiro lugar, o núcleo. Então, o núcleo ele é como se fosse um envelope que concentra dentro dele o código genético da célula. E ele tem vários poros, que a gente está vendo aqui, que é por onde o núcleo ocorre a comunicação entre o interior do núcleo e o exterior do núcleo. Tá? E aqui a gente está vendo que ele é uma porção diferenciada do retículo endoplasmático. A gente vai ver o retículo endoplasmático daqui a pouco, mas basicamente essas membranas internas que compõem essas organelas são compartilhadas por muitas delas, né? E elas são membranas similares à própria membrana celular, né? Só que um pouco mais simples, diferenciadas da membrana celular. Então, vamos ver agora algumas outras características do núcleo. Então, aqui dentro, o DNA, como eu disse, ele é linear, ele nunca vai estar organizado, esticado totalmente ali, linear, mas ele vai estar organizado em cromatinas, né, que são pequenas
aglomerações, pequenas enovelações dessa fita linear. E, obviamente, a gente vai ter essa DNA dividido em cromossomos, né, que são pequenas seções de DNA, podem ser diferentes ou podem ser iguais. No nosso caso, por exemplo, nós temos dois pares de cromossomos, né? Então, cada um desses pares, eles são, em essência, similares, porque inclui os mesmos genes, mas com variação alélica. Então, basicamente, o que importa sobre o núcleo é onde que aqui dentro a gente vai ter o DNA e a informação genética sendo compactada dentro desse núcleo. Como eu falei, né, a gente tem aqui os cromossomos, que são essas seções do DNA, e as células elas podem ser classificadas quanto ao número de cromossomos que elas têm. Então, isso parece um detalhe um pouco parece muito detalhe para esse momento, mas isso vai ser importante na hora que a gente estiver olhando para a diversidade de plantas e quiser entender o ciclo de vida delas. Então é importante vocês gravarem esses conceitos aqui, em relação, que são a classificação que nós fazemos das células, ou até mesmo dos indivíduos, em relação ao número de cromossomos que elas têm. Então uma célula que apresenta um conjunto de cromossomos é uma célula haploide, ou seja, ela tem um número X de cromossomos, 10, por exemplo, e cada um desses 10 cromossomos são diferentes uns dos outros, certo? A gente pode ter uma célula que ela é diploide, em que a gente tem dois conjuntos de cromossomos, né? Nesse caso, esses dois conjuntos, no mesmo exemplo, 10, vão ser dois conjuntos de 10. Então a gente tem duplicado o número de cromossomos que são similares entre si. Aí a gente usa essas notações aqui, N, para falar da carga básica, haploide, que é, quando a gente tem um conjunto de cromossomos individuais que não são similares. E aí, se a gente tem essa carga dobrada, o diploide, a gente coloca um 2 na frente, que é 2x, né, duas vezes essa carga. A gente pode ter espécies que são poliploides, ou seja, elas têm um número dobrado ali ou modificado de cromossomos, né? Em alguns casos elas podem ser 3x, ou seja, eu vou ter dois conjuntos de cromossomos iguais e mais um extra de um deles. Né? Isso claramente é um problema que a gente tem com esses indivíduos forem se reproduzir, isso vai ser problemático. Ou a gente pode ter células que são 4x, ou seja, a gente vai ter dois conjuntos de cromossomos, né? Dois duplicados. Então seria como se tivesse essa célula diploide aqui, com dois conjuntos que são iguais, então 10 e 10, e aqui a gente teria tipo duas vezes esse 10 e 10, ou seja, 40 cromossomos ali dentro da célula. É o que a gente chama de poliploides, né? Quando você começa a aumentar o número desses pares de conjuntos de cromossomo, duplicando eles aí. Então, um exemplo aqui, olhando para cromossomos, né? Se a gente olha para um cariótipo, a gente vai ver numa célula haploide 3 cromossomos diferentes. Numa célula diploide, são dois conjuntos desses 3 cromossomos diferentes. Numa célula triploide, 3 conjuntos desses cromossomos diferentes e assim por diante, certo? Vamos olhar então agora para outra característica das células eucarióticas, que é a presença do citoesqueleto, né? E o citoesqueleto ele é formado através dessas estruturas que são os microtúbulos e os filamentos, que são estruturas proteicas, né? Estão baseadas aqui, são estruturas tridimensionais baseadas em duas proteínas principalmente, que é a actina e a tubulina, e na interação entre elas. Então, essas estruturas também são responsáveis por formação de outros tipos de estruturas das células, como por exemplo os cílios e os flagelos, né? Então essas proteínas e a interação delas e a organização tridimensional delas é o que permite que existam essas estruturas como cílios e flagelos e o citoesqueleto que está dentro da célula promovendo o transporte de membranas de um lado para outro, de substâncias de um lado para outro. Tá. Então, como eu falei, né, os cílios e flagelos são compostos e também o citoesqueleto promove esses movimentos citoplasmáticos e os movimentos celulares, né? Então, quando a gente vê um vídeo de uma ameba se mexendo, quem está fazendo ela se mexer é o citoesqueleto, tá? E como eu tenho repetido algumas vezes, já é ele que promove a organização
e a distribuição dessas organelas dentro da célula eucariótica. A gente vai olhar algumas delas, principalmente os peroxisomos, os retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e as mitocôndrias. Primeiro, os peroxissomos, né, eles são então essas organelas que têm uma membrana, similar à membrana da célula, a membrana plasmática, e eles, dentro deles, vão realizar reações enzimáticas, ou seja, a gente vai ter um composto ali que vai ser o degradado ou produzido através de enzimas que estão dentro desses peroxissomos. E também existe uma outra função para essas estruturas, que é o acúmulo de compostos. Né? Então a célula joga para dentro do peroxissomo ali compostos que ela não tá interessada em ter no citoplasma por um motivo ou outro. Pode ser tóxicos, pode ser problemáticos de alguma maneira. Então esses peroxissomos isolam algumas reações que podem ser tóxicas para as células ou compostos que podem ser tóxicos também. Olhando agora o retículo endoplasmático, ele é uma grande membrana que está associada à síntese e transporte de substâncias, principalmente proteínas e lipídios, e ele tem duas formas, né, básicas, que é o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ele tem esse nome porque ele tem, nas paredes a gente vai ter pequenas estruturas proteicas aí, que são os ribossomos, são complexos de proteínas de enzimas que promovem a síntese proteica a partir dos RNAs que são enviados do núcleo para o citoplasma. Né? E olha só que interessante essa composição aí tridimensional que a gente tem. O núcleo ele é, na verdade, parte do retículo endoplasmático, e o retículo endoplasmático, além disso, pode se dividir nessas duas partes, que é os retículos endoplasmáticos lisos e rugosos. Né? Então, a gente vai ter aqui RNAs sendo produzidos no núcleo a partir do DNA, vão ser enviados para essas regiões de retículo endoplasmático rugoso, onde vão ser sintetizadas proteínas, lipídios, outras coisas, e depois essas substâncias vão sendo acumuladas no retículo endoplasmático liso, elas não precisam ser mais sintetizadas aqui, e podem ser liberadas ou dentro do citoplasma, ou serem transferidas para o exterior da célula, quando essas diferentes porções do retículo endoplasmático se fundem à própria parede celular, jogando para fora as substâncias que estavam dentro dele. E o retículo endoplasmático também está associado nas plantas à comunicação intercelular. A gente vai ver mais para frente que existem gaps, buraquinhos entre as diferentes células num organismo multicelular, um vegetal multicelular, e elas estão ligadas por retículo, essas duas células, através desses orifícios, estão ligadas por retículo endoplasmático. A gente tem aqui também o complexo de Golgi, ele é nada mais nada menos que pedaços do retículo endoplasmático que se desprendem formando essas bolsas e estão associadas com essas secreções, como eu disse. Né? Então, vão se soltar essas bolsas do retículo endoplasmático e depois elas podem se fundir à parede celular, liberando o conteúdo delas para o exterior da célula. E uma outra organela super importante nas células eucarióticas é a mitocôndria. Né? Essa é a organela que é responsável pela respiração celular. Então é aí que ocorrem as reações que transformam o oxigênio, o açúcar, em moléculas de energia que podem ser utilizadas para outras reações. Né? E além disso, as mitocôndrias também produzem outros tipos de compostos, como cofatores vitamínicos, ácidos gráficos, aminoácidos, coisas que são importantes aí para a manutenção da célula. E uma coisa interessante sobre as mitocôndrias é que elas não são organelas típicas, né? Elas não são produzidas pela própria célula, né? Mas elas são fruto de um evento de endossimbiose. Né? As mitocôndrias descendem de células procarióticas que foram absorvidas por alguma célula eucariótica e permaneceram vivendo ali dentro dessas células eucarióticas e são passadas agora para frente aí através da divisão celular. Então, quando as células eucarióticas vão se reproduzir, as mitocôndrias também se reproduzem, elas têm um DNA próprio delas, e aí depois quando as células se divide, parte das mitocôndrias que se multiplicaram fica numa célula, parte fica na outra. E assim vão sendo passadas para frente as mitocôndrias. Né? Nosso
Nosso DNA não é capaz, não contém informação para produzir novas mitocôndrias. Então, só sintetizando aqui, né, uma célula eucariótica ela tem um núcleo, tem um DNA linear que fica dentro desse núcleo, possui citoesqueleto, que vai organizar e promover os movimentos celulares e os movimentos dessas organelas dentro do citoplasma. E a célula vegetal, ela é, obviamente, uma célula eucariótica. Mas o que, que ela tem de diferente? O que ela tem de particular? Muito bem, três características principais marcam uma célula vegetal. A primeira é a presença de uma parede celular, a segunda um vacúolo e, por fim, a presença dos plastídeos, né, que são, entre eles, os cloroplastos, que a gente já viu lá no começo. Então, aqui nesse exemplo dessa célula, a gente tem aqui cloroplastos, a gente tem também a parede celular envolvendo a membrana plasmática da célula, e a gente tem um vacúolo, que é essa região aqui, ó, que parece estar vazia na célula, mas não está. Então vamos primeiro ver a parede celular e qual é o seu papel, qual a sua importância para a célula vegetal. Então aqui a gente tem, cada uma dessas são umas células, a gente consegue ver esses espaços, essas paredes aqui, porque são de fato as paredes celulares das células. E elas têm funções relacionadas principalmente à forma das células, então da maneira como a parede ela não é flexível tão flexível como a gente vê nas membranas celulares, então você não vai ter células vegetais se movendo como amebas, elas são mais rígidas, embora flexíveis até um certo ponto, e elas têm um papel aí para mediar a absorção de compostos, o transporte de compostos entre o meio exterior e interior da célula e também a secreção, né? Além de ser uma proteção ativa contra patógenos que podem tentar entrar nas células vegetais. Então, olhando primeiro para as características de forma, a parede celular ela é responsável por conferir diferentes formas aos diferentes tipos de células das plantas e formas que vão estar associadas às funções delas. Então, aqui nesta imagem, a gente tem pelo menos três tipos de células, quatro na verdade. A gente tem células do parênquima, a gente vai ver esse tecido mais para frente, tá? Que tem uma parede celular super delgada. A gente tem células do floema, que tem uma parede celular um pouco mais espessada, e células do xilema, ou fibras, que tem parede celular muito espessa. O interessante é que essas células com parede super espessa são células que estão, de maneira geral, relacionadas submetidas a altas pressões, seja da água que está passando dentro dela, seja do próprio uh, da própria estrutura da planta, né? São essas células que mantêm a integridade estrutural de uma planta. Então, você tem uma planta crescendo para cima, assim, ela consegue formar esse cilindro porque tem essas células que têm parede espessada e conseguem segurar essa estrutura de pé. E a parede celular ela é composta por proteínas também, né? Então, e não só proteínas, mas também com a pectina, mas também por alguns. Nossa, esqueci o composto agora. Que são a hemicelulose e a celulose, mas bom, não são proteínas, né? Ah, enfim, vão estar formando aqui a parede celular. Então, olha só como isso fica estruturado. Aqui nessa imagem, a gente tem aqui a membrana plasmática, a membrana da célula, aqui para dentro, para baixo é o interior da célula, e para fora da membrana plasmática vão ser secretados esses compostos. A hemicelulose, a pectina e a celulose. Então, a celulose são essas fibras aqui, em azul claro. A hemicelulose vão ser essas fibras mais escuras, esses traços mais escuros, e a pectina, esses daqui mais avermelhados. E cada um deles tem uma característica particular. A pectina, por exemplo, ela é uma proteína, então ela confere elasticidade à parede. Tá? Então pensa numa gelatina aí, né? Você balança aquela gelatina, ela mantém a forma dela, mas ela chacoalha, né? Fica aquele wob-wob da gelatina. Então, quanto mais pectina você tem, mais flexível seria a parede celular. Por outro lado, a hemicelulose, que é um polissacarídeo, né, assim como a celulose,
ela limita essa extensibilidade. Então, o balanço na quantidade de pectina e de hemicelulose é o que vai conferir a flexibilidade da parede celular. E já a celulose, que também é um polissacarídeo produzido a partir de glucose, que é um tipo de açúcar, é o que confere a estrutura principal da parede. Ela vai formar essas fibras, né? Então, imagina a pectina e a hemicelulose, imagina a celulose como uns cabos de aço, assim. E aí a pectina e a hemicelulose são as estruturas que vão garantir com que esses cabos de aço estejam mais firmes entre si ou mais soltos, e aí eles podem ser mais maleáveis, né? E é bem próximo, essa analogia faz bastante sentido, porque a celulose ela forma microfibrilas, né? Então, cada fibra de celulose vai formar microfibrilas, então é como se você estivesse compondo esse cabo de aço assim, você olha para um cabo de aço, você vê que tem ali mini cabinhos de aço ali dentro, que são então, as unidades deles, né? Então, a celulose funciona da mesma maneira. A hemicelulose, entre diferentes fibras de celulose, vai formar essas microfibrilas, vai ligar elas, vai fazer com que elas fiquem aderidas umas às outras, e a gente vai ter a pectina entre a hemicelulose e a celulose, garantindo essa flexibilidade. Né? Então, olha só como isso aqui se compõe. A gente tem aqui uma cadeia aqui de celulose, aqui, né, que eles chamam de uma molécula de celulose. Essa molécula vai formar as microfibrilas. Essas microfibrilas vão formar um conjunto que é uma macrofibrila, e essas macrofibrilas vão estar distribuídas aí na parede celular, né? E sempre entremeadas por pectina e ligadas por hemicelulose. Então, a hemicelulose ela liga as moléculas umas às outras, liga as microfibrilas umas às outras, e a pectina garante a flexibilidade compondo esse meio aqui entre essas estruturas. Então notem os vários níveis de complexidade aí até formar a parede celular. E a parede celular ela pode estar dividida em dois tipos. Parede primária, que ela é uma parede que é depositada durante o crescimento celular, então a célula vai secretando a parede celular enquanto ela está se expandindo em tamanho. E depois uma parede secundária, que é depositada só depois que a célula já parou de crescer. Então aqui a gente vê que a parede primária, esse amarelinho mais claro aqui, ela é mais delgada, e a parede secundária geralmente é mais espessa. Né? E notem que elas estão sendo interrompidas aqui, né? Principalmente a parede secundária. Vamos dar uma olhada nisso em mais detalhe. Então, como eu comentei, a parede celular ela é uma barreira, certo? Se ela é uma barreira, ela poderia isolar as células umas das outras num tecido multicelular. Então, é por isso que a gente tem essas interrupções, elas permitem a comunicação entre as células. Então, a gente não tem as paredes celulares secundárias vão estar sempre segregadas, interrompidas por pontuações, vão ter uma ausência total de parede secundária, e bem onde você tem um encontro entre duas células, a gente vai ter uma região mais fina de parede primária e que vai ser toda cheia de poros, de orifícios, permitindo a comunicação entre essas células. Então, olha aqui um exemplo mostrando mais ou menos como é que isso funciona. A gente tem aqui a parede celular de duas células que estão coladas uma na outra, né? Essa aqui é a região de contato entre elas, onde tem a lamela média. E a gente tem um poro aqui, ó, por onde vão passar essas plasmodesmas, né? Que são, na verdade, extensões do retículo endoplasmático que atravessam uma célula de uma célula para outra, certo? Então, essas descontinuidades na parede secundária permitem com que o retículo plasmático atravesse essas regiões mais delgadas e que são todas cheias de poros na parede primária. Quando a gente olha isso, né, no microscópio, a gente vê são isso, essas regiões, esses tracinhos, todo esse rosa aqui é uma parede secundária, numa célula vegetal. Ela está rosa porque a gente usou um corante para corar ela. E aí a gente consegue ver esses riscos aqui, né? Esses riscos são essas regiões de interrupção da parede secundária. A gente não está vendo branco porque tem uma transparência, né? O corte não é super fino, que nem no desenho que eu mostrei agora há pouco. Então você vê isso aqui como uma mudança de cor, né? Mas tem um poro atravessando aqui essa parede secundária, um canal aqui que liga uma célula à outra. E dá para ver até, né, tipo, é bem peculiar porque esses canais seguem de uma célula para outra. Você consegue seguir aqui esse corte super bonito,
porque é possível ver a conexão entre os canais das diferentes células, né? Não tem um canal que leva a lugar algum. Ele chega e desemboca num outro canal que vai chegar para a região do centro dessa célula aqui. Então, a segunda característica da célula vegetal é o vacúolo, que é essa grande estrutura que ocupa uma grande parte das células vegetais. E o vacúolo ele é uma estrutura derivada do retículo endoplasmático ou do complexo de Golgi, que na verdade estão, né, semelhantes, quando o complexo de Golgi é formado quando se desprendem bolsas do retículo endoplasmático. O que importa é que ela é uma membrana, né, uma membrana que é um tonoplasto, ou seja, ela mantém o tônus das células. Então o vacúolo ele acumula dentro dele líquidos, outras estruturas também, como cristais, íons e açúcares, e ele permite com que a célula fique inchada, né? Então, cerca de 90% do volume da célula vegetal, da maioria das células vegetais, é composto pelo vacúolo, que está ali cheio de água, cheio de algumas outras substâncias, e ele empurra, né, exerce uma pressão interna sobre as paredes celulares, né? Então, essa pressão ela é produzida a partir da própria célula, né, que vai jogando água para dentro desse vacúolo, mas esse é um mecanismo que ele é de baixo gasto energético. Então note aqui o vacúolo no centro de uma célula, a gente tem um corte de uma célula aqui transversal, e ele empurrando todas as organelas na direção aqui da parede celular dessa célula. E além disso, aí, o vacúolo também pode acumular produtos do metabolismo das células, por exemplo, compostos tóxicos ou acumular algumas excretas do metabolismo das células. Uma outra característica do vacúolo é o acúmulo de pigmentos, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo várias células numa folha. Notem que assim, esse aqui é o vacúolo de uma célula, ele está cheio dessa coisa vermelha aqui, né? Ele está avermelhado, enquanto o resto da célula está verde, principalmente pela presença dos cloroplastos. E os pigmentos que são depositados aqui dentro são principalmente pigmentos do tipo azul ou vermelho, e que vão dar origem aí, ó, em muitos casos, à coloração azul, rosa, arroxeada de flores ou outras estruturas. Pelo acúmulo de pigmentos no vacúolo que a gente vai ter essas plantas sendo coloridas assim dessa maneira. Obviamente, nem toda a cor das plantas vem desses pigmentos do tipo antocianina. A gente vai ver um pouco disso daqui a pouco, quando a gente tratar de alguns tipos de plastídeos. Então, o exemplo que eu dei antes já comentei, os cloroplastos são tipos de plastídeos, são o tipo principal de plastídeo, mas existem outros, como os cromoplastos, leucoplastos e etioplastos. E aí fica aquela dúvida, né? Será que essas estruturas, todos esses plastídeos são iguais ou são diferentes? Porque eles têm a mesma origem ou têm origens diferentes dentro da célula? Então vamos ver o mais importante deles primeiro, que é o cloroplasto. Ele também é similar às mitocôndrias, no sentido de que ele tem uma membrana própria, vai ter um sistema organizado dentro ali de várias membranas, formando aqui essas estruturas chamadas de grana e de tilacoides. Então, primeiro a gente tem a matriz interna do cloroplasto, que a gente chama de estroma, que é como se fosse o citoplasma da célula, dessa organela. Tá? E aí dentro dessa organela a gente vai ter distribuídos esses tilacoides, que são essas membranas. E quando os tilacoides formam essas pilhas aqui, ó, a gente chama isso de grana. Né? Formam esses discos que estão formando essa morfologia dos tilacoides é interessante porque diferentes tipos de reações químicas vão ocorrer tanto nos tilacoides quanto nas regiões de grânulo, tá? No grana. E a gente vai ver isso na aula de fotossíntese, tá? Tá relacionada com a fotossíntese, essa estrutura morfológica dessas membranas dentro dos cloroplastos. Bom, eu acabei de comentar isso, né? São sítios de reações bioquímicas e vão dentro dos cloroplastos, dentro dos tilacoides, onde vão ter alguns tipos de pigmentos, a clorofila, que vai dar cor verde para os cloroplastos, e também outros tipos de pigmentos, como os carotenoides. Então é aqui, né, que vai ocorrer a fotossíntese. Como eu disse, o principal produto da fotossíntese são os açúcares, que depois vão ser consumidos ali pelas mitocôndrias. Durante a produção
de açúcares nos cloroplastos é formado também uma molécula de amido, né? O amido ele é uma molécula, é um polímero de açúcares. Então o cloroplasto pode formar essas pequenas moléculas de amido aqui que vão ser consumidos em momentos que a gente tem baixa fotossíntese, baixa luminosidade, mantendo aí essas organelas vivas. Além de produzir açúcares, né, os cloroplastos produzem outros compostos, como aminoácidos, ácidos graxos, de maneira similar às que a gente viu para as mitocôndrias. Tá? E uma característica super importante dos cloroplastos é que eles têm uma membrana dupla. Então essa membrana não é simples como a de outras organelas, como o retículo endoplasmático, e, entre outras. E ela também tem um DNA circular dentro dele. E são capazes de autorreplicação. Ou seja, esses plastídeos aqui, eles são bem similares às mitocôndrias, que são eles mesmos que se reproduzem, não é a célula vegetal que produz eles. Os cromoplastos, eles também têm um estroma, óbvio, uma matriz, têm tilacoides, mas eles não têm clorofila. Eles vão ser abundantes em carotenoides, que são esses pigmentos de coloração laranja. E esses pigmentos geralmente estão acumulados em vesículas dentro aí dos cromoplastos, né? Então, quando a gente olha aqui, dá para ver essas bolinhas todas aqui, né? São os cromoplastos, cada uma delas. E dentro do cromoplasto a gente vai ter vesículas contendo os pigmentos também, né? Então, veja essas bolinhas aqui, ó, são as vesículas que contêm os pigmentos nos carotenoides. E são esses plastídeos aí que vão dar as cores em tons de amarelo a vermelho nas plantas, seja nas flores, seja nos frutos, ou no caso aí da cenoura, para as raízes também. Um outro tipo de plastídeos são os cromoplastos, eles também têm dupla membrana, também têm um DNA circular e são capazes de se autorreplicar, assim como os cloroplastos. Passando para um terceiro tipo de plastídeos, os leucoplastos, eles não têm estroma, não têm tilacoides, são translúcidos, né? Então eles parecem essas gotas d'água aqui, mas obviamente eles têm uma membrana dupla, diferenciando eles das demais organelas da célula, por isso que eles são plastídeos, e eles de maneira geral acumulam substâncias como amidos, né? E a gente também, por conta disso, acabam recebendo o nome de amiloplastos. Super legal, quando eles estão cheios de amido, a gente coloca uma luz polarizada e consegue ver eles aqui, ó, emitindo aí as cores do arco-íris. E onde você vai achar isso aqui? Principalmente em órgãos que têm reserva de amido, como as batatas, por exemplo. Como os demais outros plastídeos, os leucoplastos eles têm a dupla membrana, como eu falei, têm o DNA circular, mas a gente não sabe se eles são capazes de autorreplicar. E por fim, vamos ver os etioplastos, que são esses plastídeos que aparecem só quando as plantas estão no escuro. Eles têm esses corpos prolamelares aqui, parecem umas lamelas, mas não são. Tem membranas que são tubulares dentro deles. E tem dupla membrana, DNA circular, e a gente não sabe se eles são capazes de se autorreplicar. Então já dá para ver aí que e além disso, quando essas plantas são submetidas à luz novamente, esses etioplastos se transformam em cloroplastos, né? Então, eles são basicamente aí cloroplastos que não se desenvolveram porque não foram expostos à luz, né? Então, a importância da luz até para o desenvolvimento das plantas, né? Então, esses etioplastos vão estar muito presentes em plantas, por exemplo, esses brotos de feijão, que são plantas que a gente produz estiolando no escuro, né? As plantas. Então, os corpos prolamenares, na verdade, são os tilacoides que não se desenvolveram. Então, já deu para dar uma sacada que esses plastídeos são todos a mesma estrutura, com diferentes nomes e diferentes formas, né? O proplastídeo é um plastídeo indiferenciado, então, no estágio antes de um etioplasto, e esse proplastídeo pode dar origem a cromoplastos, amiloplastos, ou ele vai dar origem a um etioplasto que se desenvolve no cloroplasto. Tá? Os cloroplastos maduros podem se converter em cromoplastos. Então eles param de realizar fotossíntese e passam a acumular pigmentos do tipo carotenoide. Por sua vez, os cromoplastos também podem se tornar amiloplastos
acumulando aí amido dentro deles. Então a gente olhou aí para essas três principais características da célula vegetal: a parede celular, o vacúolo e os plastídeos. Né? Então essas características não ocorrem em nenhum outro tipo de organismos, exceto nas células vegetais. Porém, a gente tem que lembrar daquilo que eu comentei no começo da aula, aí, que a classificação dos vegetais ela depende também do compartilhamento de novidades evolutivas que elas herdam dos seus ancestrais. Né? E para saber esse tipo de coisa, a gente olha para árvores filogenéticas, né? Para cladrogramas, que expressam essas relações entre os organismos. Então, organismos que estão numa porção da árvore geralmente são mais relacionados do que organismos que estão em outra porção da árvore. Isso é muito fácil a gente entender olhando para esse exemplo aqui, com uma ave, um gato e um cogumelo. Tá? Então, entre esses três organismos, quais deles são mais relacionados entre si? É isso que os cladrogramas vão dizer para a gente. E eles podem dizer que o gato e o cogumelo são mais relacionados entre si, porque eles compartilham esse nó aqui, né? Eles estão nessa porção da árvore, compartilham esse ramo da árvore. Ou ele pode dizer para a gente que o cogumelo e a ave são mais relacionados, porque também compartilham o mesmo ramo da árvore, compartilham um ramo que é só deles e que o gato não faz parte. Então, nota que a gente tem um ramo na base que todos os organismos estão juntos, então a gente estabelece que todo o gato, o cogumelo e a ave são relacionados. Mas aí, quando esse ramo se bifurca, ele gera dois ramos, um deles inclui a ave e o cogumelo. Então a gente deduz que eles estão mais relacionados entre si do que com o gato. Poderia, obviamente, ser o gato e a ave estarem mais relacionados entre si por compartilharem um ramo que eles não compartilham com o cogumelo. Dessas três opções, qual vocês acham que faz mais sentido? Obviamente, aí, né, a ave e o gato estarem mais relacionados, óbvio, os dois são animais, mas a questão não é só que eles são animais, eles compartilham características que elas não compartilham com o fungo, por exemplo. Então, esses dois animais aí, a ave e o gato, tem músculo, tem sistema nervoso, várias outras características que o fungo não tem. Mas aqui na base, todas essas espécies aqui são plantas, desculpa, organismos pluricelulares compostos por células eucarióticas, por exemplo. Então, assim, a célula eucariótica é uma característica compartilhada por todo mundo que une eles nessa árvore aqui. É assim que funciona um cladograma e é esse tipo de coisa que a gente olha quando tenta estabelecer esses grupos. Então, assim, a gente pode usar esse tipo de estrutura para entender se a fotossíntese, a presença de clorofila A, realmente são características que permitem a gente definir as plantas. Né? E o que a gente vê é que, né, quando olha para a árvore, para o cladograma que inclui todas a diversidade de organismos e olha nessa árvore quem é capaz de realizar a fotossíntese, a gente vê que a fotossíntese não é restrita a apenas um grupo. Então a gente tem aqui, ó, esse grupinho verde aqui, todo mundo aqui faz fotossíntese. Tem esse outro grupo aqui que tem pessoas fazendo fotossíntese. Tem esses dois não relacionados fazendo fotossíntese. Tem fotossíntese aqui, tem fotossíntese aqui, tem fotossíntese aqui. Então, se a fotossíntese fosse uma característica que permitisse a gente classificar as plantas, classificar um único grupo, elas deveriam todos ocorrer no mesmo ramo da árvore, como a gente vê para esses grupos aqui, o que não é o que está acontecendo. Só para exemplificar isso, né, a gente tem bactérias que fazem fotossíntese e tem eucariotos que fazem fotossíntese. Né? Obviamente, os eucariotos são capazes de fazer fotossíntese porque ocorreu um evento de endossimbiose. Da mesma maneira que as mitocôndrias foram adquiridas pelas células eucarióticas, são procariotos que vivem dentro das células eucarióticas, a mesma coisa ocorreu com os plastídeos, tá? Com o cloroplasto. E vamos olhar como é que esse processo aconteceu. Né? Então a gente tem uma célula aqui eucariótica que não fazia fotossíntese, ela englobou essa célula procariótica capaz de fazer fotossíntese, e por isso que ela tem duas membranas, né? Por isso que ela já tinha uma membrana dela, desse próprio procarioto. Quando ela é englobada, o que acontece é que a membrana celular da célula que englobou ela fica envolvendo ela. Quando a gente olha para os plastídeos, eles têm duas membranas. A membrana original da célula procariótica e a membrana
da célula que englobou ela. É isso que a gente vê. Isso é uma das principais características que indica para a gente que essas organelas foram adquiridas pela célula a partir do englobamento de uma célula procariótica. Só que pode acontecer um evento que a gente chama de endossimbiose secundária, que é quando uma célula eucariótica que não é capaz de fazer fotossíntese engloba uma outra célula eucariótica que já tem dentro dela um plastídio. E aí o cloroplasto dessa célula, quando ocorre uma endossimbiose secundária, vai ter mais de duas membranas, né? Vai ter duas membranas do evento de endossimbiose primária, foi a primeira vez que o plastídeo foi englobado, e mais uma outra membrana, que é a do evento de embiose secundária. E olhando de novo essa árvore aqui, esse cladograma das plantas que fazem fotossíntese, a gente percebe que endossimbiose primária ocorre apenas nesse pequeno grupo aqui, ó. Não é tão pequeno, né? Apenas nesse grupo aqui isolado, marcado em verde. Todos esses outros organismos que são capazes de fazer fotossíntese conseguiram isso por endossimbiose secundária ou terciária ou quaternária, assim, é coisa bem complicada. Mas o fato é que essas outras linhagens, esses outros grupos de organismos, eles fazem fotossíntese não porque eles englobaram uma célula procariótica fotossintética, mas porque eles englobaram uma célula que já possuía um plastídio que pertencia a esse grupo aqui de organismos, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, se a gente olha para essa árvore, a seta verde indica o grupo onde ocorreu a endossimbiose primária, a partir de uma cianobactéria. E aí depois, olha só, esses outros grupos aqui são os que foram transferidos para outras linhagens e permitem com que elas façam fotossíntese. Então todos esses organismos aqui, eles fazem fotossíntese porque eles englobaram não uma cianobactéria, uma célula procariótica, mas porque eles englobaram uma alga vermelha unicelular. E aqui essa outra linhagem verde aqui, ó, que é das algas verdes, foi parar dentro de células dessas outras linhagens aqui. Né? Então, os únicos organismos que fazem endossimbiose primária são esses aqui, as glaucófitas, as algas vermelhas e as plantas verdes. E esse grande grupo aqui, que é definido por essa característica que elas herdaram dos ancestrais delas, que é a presença de plastídeos de origem por endossimbiose primária, ou seja, a partir do englobamento de uma célula procariótica, são os vegetais. Essas que são as plantas de fato. Tá? Os outros organismos capazes de fazer fotossíntese, exceto as bactérias fotossintéticas, a gente não vai tratar como vegetais. Então, nessa disciplina, o que a gente vai olhar são essas plantas, são esses organismos que têm plastídeos originados por endossimbiose primária, as glaucófitas, algas vermelhas e as plantas verdes. Então, isso é o que a gente tinha para a gente ver na aula de hoje. A gente tem bem claro agora o que são os vegetais, o que a gente vai olhar ao longo desse curso, quem que são os grupos que a gente vai se debruçar, né, sobre a diversidade deles e sobre a biologia deles. Então, se você tiver alguma dúvida, marca aí e a gente conversa depois no nosso encontro em breve. Então é isso, até a próxima, muito obrigado.